Hoje temos aí uma questão comentada de uma banca que particularmente não conhecia, olha aí, chama-se JVL Concursos, mas alguém me pediu que fizesse uma questão dessa banca, uma questão agora de 2023, a respeito de classe de palavras, que é o conteúdo de morfologia, em que as palavras são divididas aí em 10 classes gramaticais. E aí, nós temos a seguinte pergunta, olha, um dia, Caudaloso cansou de ser maltratado e resolveu sair com outras palavras. Esbarrou com um abraço, que por sua vez estava farto de sair com grande, essa palavra tão gasta. Nesse trecho, as duas palavras destacadas, que são classificadas tradicionalmente como adjetivos, pois normalmente expressam características, recebem outra classificação, pois aparecem como. Pausa essa tela aí e eu acho que você vai acertar. Uma questão diferente do que eu estou acostumado a ver. Tente fazer e volte aqui comigo em seguida. Bom, essa é uma questão que tentou misturar o conteúdo formal com o conteúdo interpretativo. E aí, quando, para a gente fazer aqui um registro, você fala desse assunto gramatical, que é a morfologia, e que, dentre outras coisas, é o estudo das classes de palavras, e como eu disse no início da aula, a gente tem 10 classes de palavras, o artigo, o substantivo, o adjetivo, o advérbio, o pronome, o verbo, o numeral, a preposição, a conjunção, a interjeição. Sei que não deu tempo de você anotar tudo, mas não precisa. E aí você está vendo aí na tela que na letra A, ele fala que a palavra caudaloso e a palavra grande, que são classificadas como adjetivos, funcionam como artigos, pois têm a função de determinar ou indeterminar outras palavras que as acompanham. Se você marcou a letra A, lamentavelmente você errou. Porque quando a gente fala de artigo, esse termo, ele vai ser um termo que marca o gênero e que marca o número dos termos, ou das palavras. Vamos colocar assim, para depois eu falar por que eu estou usando a palavra palavras. Tá? Então, quando falar em marcar o gênero, eu estou falando de masculino e feminino. Quando eu falo de número, eu estou falando de singular ou plural. Então, quando você fala assim, a cidade tem a cidade tem um parque enorme. Ao dizer isso aí, a cidade tem um parque enorme. Um dia alguém já te falou que isso aqui chama artigo definido e isso aqui chama artigo indefinido. Ao dizer a cidade, eu estou falando de uma cidade especificamente. Então, como cidade está precedido de um A, esse é um nome, essa é uma palavra feminina e singular. E o que alguém já deve ter te falado, que é um artigo indefinido, está precedendo parque. Então, parque, por esse motivo, é uma palavra masculina e singular. Então, na verdade, existem os artigos definidos e existem os artigos indefinidos, que é uma coisa que eu acredito que ainda vocês ainda se lembrem. Então, os artigos definidos são o e o a e seus plurais. E os artigos indefinidos são o uma e os seus plurais. Então, na verdade, aquelas duas palavras destacadas, elas não podem ser artigo, porque artigos só existem esses 8. Então, se você marcou a letra A, nada feito. Vamos na tela? A letra B, se você marcou que são verbos, pois expressam ações praticadas pelas palavras, não, eu falar que caudaloso é uma ação, não é.
Falar que grande é uma ação, não é. Então, eu não posso dizer que isso aí seria um verbo. Mas agora há pouco eu falei com vocês que o artigo, ele determina o gênero e o número de palavras. Só que toda palavra que é determinada por um artigo é um substantivo. Então, essa palavra, essa classe gramatical chamada substantivo, é uma classe gramatical que a gente percebe nos diversos livros como sendo nome. Tudo que existe tem um nome, uma pessoa tem um nome, um objeto tem um nome, um lugar tem um nome, um sentimento tem um nome, tudo tem um nome. Então, o nome que se dá a qualquer coisa se chama, ou é classificado como substantivo. E a hora que a gente fala em substantivo, eu associei artigo porque ele pode ser determinado por um artigo. Tá? Então, toda vez que eu tiver um artigo definido, ou toda vez que eu tiver um artigo indefinido, logo depois eu tenho que ter um substantivo. Então, quando eu falo assim, a situação era um transtorno para todos, ao dizer que a situação era um transtorno para todos, você sabendo que o a é um artigo definido e você sabendo que um é um artigo indefinido, a palavra situação feminina e a palavra transtorno masculina vão ser consideradas substantivos. Porque você sabe que um copo é um substantivo. Você sabe que gato é um substantivo. Você sabe que rua é um substantivo. Mas eu não sei se você sabe que situação é um substantivo. Que a gente pensa em nome de coisa concreta, palpável. Né? Então, isso é bom que você saiba. Lá na tela, você está vendo que eles disseram que a palavra caudaloso e a palavra grande, de um modo geral, funcionam como adjetivos. Então, vem cá, eu falei com você sobre artigo, falei com você sobre substantivo, e agora eu estou registrando aqui, brevemente, o que é um adjetivo, que, na verdade, vai ser um elemento caracterizador. Ou, como dizem algumas gramáticas, um elemento qualificador. É só você não pensar que qualidade ou qualificador necessariamente é um aspecto positivo, porque também eu posso ser um qualificador que é um aspecto negativo, ok? Então, o adjetivo, ele sempre refere-se a um substantivo. Por isso que eu comecei pelo artigo, fui para o substantivo e cheguei ao adjetivo, que são 3 palavras que se relacionam. Então, quando a gente fala assim, os momentos difíceis são motivo de aprendizagem. Então, quando eu falo que os momentos difíceis são motivo de aprendizagem, observem que nós temos ali o artigo os. Isso quer dizer que momentos é um substantivo, porque está aqui, ó, determinado por um artigo. E como existe momento difícil, momento fácil, momento agradável, momento complicado, momento de tensão, isso está caracterizando os momentos. Então, isso aqui é um adjetivo. Ok? Então, a palavra artigo, a palavra substantivo e a palavra adjetivo, elas se relacionam. Então, voltando à tela mais uma vez. Quando você está vendo caudaloso, você já deve ter ouvido falar assim, ó, era um rio caudaloso. Quer dizer, um rio que tem um grande volume de água. Ou quando se fala assim, grande, era um grande homem. Estou querendo chamar a atenção para a nobreza que ele tem. Por isso que eles falaram que, geralmente, isso é um adjetivo. Mas vejam, um dia, caudaloso cansou de ser maltratado. Você percebe que eu poderia dizer assim, um dia,
o menino cansou de ser maltratado? Um dia, Eustáquio cansou de ser maltratado? Um dia, o empregado cansou de ser maltratado? Esse caudaloso aí, ele está fazendo o papel de um ser que se cansou de algo. Lá na tela de novo, quando fala que ele estava farto de se sair com grande, por exemplo, pode dizer assim, eu estou farto de sair com a Patrícia. Eu estou farto de sair com os meus amigos. Eu estou farto de sair com o meu pai. Você sai com alguém. Então, tanto a palavra caudaloso quanto a palavra grande estariam substituindo aí, por exemplo, pessoas. E aí na tela, você acertou a questão se você marcou a letra D. Parece, embora não esteja com letra maiúscula, que o caudaloso que cansou de ser maltratado e o caudaloso que estava farto de sair com grande, quer dizer, o abraço, né? O abraço é outro personagem. Ele estava cansado de sair com grande. Então, assim, essas palavras estão no lugar de pessoas. Era uma vez um cara chamado caudaloso e o cara chamado caudaloso estava cansado de ser maltratado. Aí o caudaloso conhecia um rapaz chamado Abraço. E o Abraço, por sua vez, estava cheio de sair com o grande. Então, claro, eles não colocaram letra maiúscula para não dar pista, mas você, o candidato que fez essa prova, ele tinha o texto inteiro e ele perceberia isso melhor do que você. Então, e na tela, a resposta é a letra D. Bom, para você saber sobre a concordância nominal, que é exatamente o acordo entre um substantivo e um adjetivo, é preciso que você tenha um domínio do que é substantivo, do que é adjetivo, do que é advérbio. E eu vou dizer para vocês o seguinte, se você for lá no meu site, olha aí, você vai encontrar um curso chamado Exercitando Português, e lá tem uma parte chamada Morfologia 1, que significa que tem a 2, tem a 3. A Morfologia 1, ela vai ser um curso em que nós vamos resolver 15 questões de bancas variadas, e essas 15 questões vão servir para eu mais detalhar. Hoje eu só dei uma pincelada aqui. Vão servir para eu falar com vocês o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio e as peculiaridades de cada um. Então, para você que vai começar a estudar, isso é a base, isso é o fundamental. E você não pode querer começar de cima se você tem dúvida em coisas que às vezes são elementares. Então, dá uma passadinha lá, confira e você vai aprender com certeza. www.ricardoerce.com.br